Eu fui buscar no CENIPA se dá para evitar os próximos acidentes aéreos, depois de tudo isso que aconteceu, depois dessas análises. E eu descobri que existem registros dos últimos 10 anos de aproximadamente 1.600 acidentes e incidentes aéreos que foram investigados pelo CENIPA. Está lá, é só a gente ir e ver e concluir daqueles dados o que a gente pode extrair para evitar. O CENIPA, ele não evita o acidente, ele produz os dados para que as pessoas conheçam o que é necessário fazer para evitar os acidentes. E eu estou espantado, porque eu não vi ninguém fazer uma proposta para se evitar acidentes aéreos. Existem procedimentos que são revisados, incluídos, alterados, mas não uma proposta global, e eu vou fazer essa proposta global. Até porque eu sou professor, eu sou engenheiro mecânico, fui instrutor de meteorologia e conheço o que é voar, porque eu tirei brevet no mesmo aeroclube que eu fui instrutor de meteorologia. Pelo que eu entendi, os dados não são muito precisos, mas no Brasil se tem em torno de 180 milhões de passageiros ano. O que significa isso? Praticamente tem um Brasil inteiro viajando por ano. Então, de uma maneira ou de outra, a gente é afetado, nem que seja emocionalmente, por ver o que aconteceu num acidente daquele e se condoer. E eu sei que tem 40% da população que ainda por cima tem medo de voar. Então vamos lá. Primeiro, não precisa ter medo. Por quê? Aquele voo que a gente compra para voar numa companhia aérea é muito, mas muito mais raro de dar acidente. Dos 1.600, só um ou dois foram de companhias aéreas. Mas dá para tirar desta quantidade enorme algumas conclusões. Conclusões, inclusive, que me deixaram surpreso, porque eu não tinha parado para examinar os dados. Eu sempre achei que isso alguém ia fazer, mas não, eu tive que fazer na unha. Então vamos lá. Primeira conclusão interessante. Praticamente nenhum acidente, aliás, eu não vi nenhum acidente. Em companhia aérea nem se fala. Eu estou falando assim, de acidentes no geral. Acidentes no geral envolvem aviação experimental, que são aviões do tipo arrisque-se o quanto você quiser, construídos no fundo de quintal, são seguros. Existem aviões experimentais que vêm em kit, é só você montar, tem um monte voando por aí, sem nenhum acidente. Se bem que eu lembrei de um amigo meu que teve um acidente, mas depois eu conto isso. Bom, enfim, existe a aviação privada, aviação executiva, que é dos executivos, existe outros tipos de aviação, acrobacia, e uma coisa que eu acho parecido, mas não é verdade, não é parecido, que é a aviação agrícola. Essa é de altíssimo risco, você está sempre no limite, um voo crítico, tá certo? Legal. Então, vamos lá. Vamos usar essa palavra crítica. O que é necessário para que não haja um acidente? E eu acho que não é tão difícil entender. É só a gente não se colocar numa situação crítica. O que é uma situação crítica? É uma situação que vai deixar para a gente muitas poucas opções para sair daquela situação, ok? Então a melhor maneira da gente não ter um acidente é não entrar numa situação crítica. Lembrando que a gente tem um envelope de segurança que é dado não só pelo fabricante, mas por todos os fabricantes de tudo aquilo que compõe um avião, como turbinas, sistemas elétricos, sistemas mecânicos que compõem o avião, além da própria estrutura do avião. Tudo isso é dado para quem vai operar um valor muito abaixo, metade, às vezes um terço, do valor
que aquele sistema, aquela estrutura suporta. Por quê? Para ter margem de segurança. Então, tudo tem margem de segurança. Ok. A aeronave também é operada dentro de procedimentos de segurança. Manutenção é feita dentro de procedimentos de segurança, para não sair fora daquele envelope de segurança. Ok? Beleza. O que acontece, então, que leva a gente a uma situação crítica, até chegar num incidente quando não tem nenhuma vítima, ou um acidente quando tem vítima? Vamos lá. O que acontece é o que eu vou chamar de vacilo. Vacilo. Alguém deixa de fazer alguma coisa que era prevista. Bom, mesmo assim, não é tão preocupante, porque sempre existe o cheque. Então, mesmo que alguém deixe de fazer alguma coisa que era importante, colocar uma trava num parafuso lá na manutenção, isso não é motivo de todo um desespero. Por quê? Porque vai ter sempre o supervisor que vai ver se realmente tudo aquilo foi feito. E depois vai ter um voo de teste para saber se está funcionando a aeronave. Tem todos os parâmetros. Uma aeronave, hoje em dia, ela tem medida de todos os parâmetros dela. Não dá para medir se um parafuso foi apertado até o fim, mas dá para medir se aquilo vai afetar a aeronavegabilidade da aeronave. Como que a gente pode prevenir? Bom, existe uma série de procedimentos, cheques e tudo mais. E onde está a falha? Então eu vou dar uma contribuição agora e que vale não só para situações críticas e acidentes que possam advir na aviação, como também vale para toda a vida de todas as pessoas. E eu vou resumir em uma pequena sigla: PPRAH. São 5 fatores. 5 fatores que, se a gente focar nesses fatores, a gente vai ter quase certeza, ou a gente vai eliminar a maior parte daquilo que pode levar a um acidente. E qual é aquilo que pode levar a um acidente na sua maior parte? De tudo que eu estudei, de tudo que eu vi de relatórios, isso que se chama de acidente, na verdade foi uma falha, que existem vários tipos, humana. O que é normal. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos sujeitos à falha, o piloto é um ser humano, está sujeito à falha, e o mecânico é um ser humano, está sujeito a falhas. Então, como é que a gente faz para evitar a falha do ser humano? Bom, a gente tem que ter uma conscientização, tem que colocar na cabeça, tem que programar na cabeça um procedimento que, digamos assim, é pessoal, é diário, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, a gente tem que ter esse procedimento na cabeça. E esse procedimento que eu estou colocando para vocês, e depois eu vou fazer um curso sobre isso, para quem se interessar desenvolver, é o PPRAH. O primeiro P é planejamento. A maior parte daquilo que dá errado é porque não foi planejado. Todas as vezes que a gente planeja alguma coisa, no decorrer da execução, a gente vai vendo se a execução está acompanhando o planejamento e consegue corrigir com isso as nossas ações para evitar de dar errado. Então, com o planejamento, a gente vai antecipando a possibilidade de falha e que vai se traduzir lá na frente num acidente, alguma coisa catastrófica. Então isso vale para todo mundo que trabalha em todos os lugares, incluindo as pessoas que não trabalham e que ficam em casa pensando numa maneira de evoluir. Então o que precisa ter? Um planejamento.
O que eu vou fazer? Eu tenho que me preparar, eu tenho que antecipar, através do planejamento, qualquer tipo de situação, ok? O segundo P é a prevenção. Então, eu planejo fazer qualquer coisa, eu planejo fazer uma viagem. O que eu preciso fazer? Para dar certo essa viagem, eu preciso antecipadamente planejar aquilo que eu tenho que prevenir. Planejar e prevenir. Prevenir o quê? Eu vou de carro, não pode faltar gasolina. Eu vou de carro, não pode faltar o pneu step, não pode faltar manutenção, água para limpar o para-brisa. Na aviação, a mesma coisa, só que lá no céu, como todo mundo sabe, não tem acostamento, então não tem como trocar pneu. Então o que a gente faz? Evita entrar em situações que na Terra a gente entraria no estacionamento, num lugar qualquer, porque deu errado, tá ok? Então o que a gente tem que fazer? Eu não vou entrar num acostamento lá no céu? Não. Então a minha prevenção tem que ser num nível muito maior do que aquele que eu teria viajando de carro, ok? Eu não posso contar que tudo vai funcionar 100% o tempo todo. Por quê? Porque pode acontecer de dois fatores, um contribuir com o outro. Então a melhor maneira de eu não entrar em fria, de eu não fazer alguma coisa que pode me colocar numa fria lá para frente, é eu me antecipar. E o que é antecipar? Planejar e prevenir qualquer tipo de situação que possa me colocar no próximo item, que é o risco. PPR. PPR é o risco. Para eu não entrar no risco, eu tenho que saber quais são os riscos. Esse é um problema brasileiro. Esse é um problema tipicamente brasileiro, que eu já defini isso com amigos meus, que realmente é um problema brasileiro, mas eu nunca tinha colocado isso a público. A percepção de risco do brasileiro é muito baixa. Ou seja, todo mundo acha que vai atravessar a rua sem olhar para os lados ou vendo o celular e não vai acontecer nada. Todo mundo acha que está intrinsecamente seguro, que vai acreditar no primeiro coach que fala qualquer coisa, na primeira bonitinha, no primeiro bonitinho, e porque ele fala bem, não tem risco, eu vou acreditar nele. Então, o brasileiro, em particular, mais que os outros países, eu morei fora em alguns países, já fui visitar também vários países, e tenho colegas de outros países, a maior parte deles, eles são meio desconfiados, é meio mineiro. Então o pessoal não cai em fria, eles têm uma percepção melhor do risco. O brasileiro não tem, tanto quanto os outros. Então o brasileiro acha que vai beber e vai cair lá na praia, vai fazer o que quiser e não vai ter problema. E tem. Então uma das coisas mais importantes, no caso específico do brasileiro, é ele ter consciência do risco. Né? O mundo não é feito sem risco, tudo tem risco. Até tomar água é um risco, porque se a gente engasgar, pode até ir água para o pulmão e morrer. É claro que a probabilidade de acontecer uma catástrofe é pequena, mas precisa ter consciência do risco. Se a gente não tem consciência do risco, como é que a gente vai prevenir alguma coisa? Então vamos lá. Prevenir depende de conhecer o risco. E eu vou prevenir o quê? Alguma coisa que eu planejei. Eu planejo um caminho, eu planejo uma rota, eu planejo chegar num lugar, eu planejo pegar um ônibus para ir para a cidade, eu planejo ir de Uber para tal lugar. Enfim, eu tenho que planejar, que é o que a gente normalmente faz na véspera de uma viagem. Tá ok? Bom, então vamos lá. PPR. O que é esse A? É a ação ou as ações que eu tenho que tomar
em função do meu planejamento, da minha prevenção e dos riscos. Não adianta eu deixar tudo no mundo das ideias. Eu tenho que tomar ações. Por exemplo, vamos pegar uma coisa que para mim é mais comum, inclusive, e deve ser comum para todo mundo. Eu vou viajar. Tem que olhar os pneus. Então vai ver os pneus. Não adianta, eu sabia lá em casa que podia dar errado. Se você sabia, por que não fez a coisa certa? Então a gente tem que planejar, prevenir em cima dos riscos e agir para evitar que esses riscos se transformem o quê? Numa catástrofe, num acidente, ok? Então, se a gente seguir esse método PPRA, a gente já tem tudo aquilo que externamente, tecnicamente, que dá para escrever num papel, que pode se constituir num belo planejamento, e em cima disso, a gente vai eliminar 99% das possibilidades de lá na frente a gente ter um acidente fatal. Isso porque, se você for ver dos acidentes, a maior parte dos que aconteceram foi por falta deste planejamento que eu estou contando para vocês em detalhes. E aí vem uma parte muito importante, porque veja, o fator humano, ele sempre está presente em toda a atividade humana. Senão é gado, o fator do gado ou o fator do gato. Então, se existe humano no sistema, a contribuição humana é sempre positiva, mas tem um momento que ela deixa de ser positiva e passa a ser negativa. E eu vou contar para vocês. PPRAH. O que é H? Esse H que termina com esse planejamento para evitar acidente, para evitar alguma fatalidade, para evitar um problema na nossa vida, esse H eu vou chamar de humildade. E humildade não é ser humilde, o falso humilde, não é isso. Definição de humildade é quando a gente tem consciência do limite das nossas forças. A gente tem consciência dos nossos limites. Isto é ser humilde, não é outra coisa. Não é ficar implorando perdão ou qualquer coisa desse tipo. Humildade é saber que nós somos limitados. Então, não querer dar uma de super-homem. Eu estou prevendo, eu estou intuindo, eu estou imaginando que, para a surpresa de 0 pessoas, nesse último acidente que houve na aviação, houve uma negligência situacional por parte dos responsáveis. O que significa isso na prática? Eles não foram humildes. Eles não olharam assim e falaram, a situação está complicada? Tá. Então, assim, pode ser que eu não tenha a percepção correta de tudo o que está acontecendo. Porque não é uma coisa habitual, não é como tomar água. Eu estou indo para uma situação que eu fui treinado, beleza, que eu conheço, beleza. Treinamento é uma coisa, na prática é outra. Quem já treinou e foi para a prática sabe. Eu treinei, no meu caso foram 60 horas, e quando eu fui solar o avião, eu saí com as costas molhadas. Por quê? Porque na prática, quando a gente está sozinho, quando a gente tem que tomar a decisão, a gente eleva a nossa adrenalina, e essa adrenalina elevada vai fazendo também com que a gente vá perdendo um pouco da consciência de onde a gente está se metendo. O desafio passa a ser o desafio realimenta o desafio, ou seja, a pessoa perde a consciência de humildade, ele perde a consciência dos seus próprios limites. Deu para entender? Então a gente tem que ter, e eu não estou dizendo que nada disso aconteceu, eu estou dizendo que isto pode acontecer. Isto pode acontecer não só com um piloto de avião, como pode acontecer e acontece com qualquer pessoa. Aconteceu comigo tantas vezes, eu olhei e falei assim,
Eu não tinha consciência de que alguma coisa podia dar errado. Eu não tinha, eu errei. Só que eu errei com o pé no chão é uma coisa, errar voando é outra. Errar investindo um monte de dinheiro que você não tem é uma outra coisa também. Então veja, de novo, PPRAH, planejar, prevenir, riscos, saber quais são os riscos, agir para esses riscos não atrapalhar o resultado que eu quero e até acabar numa fatalidade. E H, tenha humildade, porque até tudo isso que a gente fez com o maior esforço e a maior boa vontade ainda pode estar incompleto. Então, vamos pensar nisso. O recado é PPRAH. Logo, logo, volte aqui nesse vídeo que você vai ver que a gente vai disponibilizar um curso completo sobre isso. Até lá, fica a mensagem. Destrancadas mentes, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.